pouco, mas no norte isso é muito claro. Aqui no Pará, Amapá, Roraima, Mato Grosso do Centro-Oeste já é um pouco diferente. Rondônia, eu observo que os aviões têm crianças. Tem criança gritando, criança chorando, criança dando risada. Você é mulher grávida, você tem mulher com... Hoje tinha uma menina no avião andando de um lado para o outro com o bebê no colo para fazer ela dormir, a criança. No Sudeste e no Sul do Brasil, você quase não vê isso em avião. Quase não vê mulher grávida com criança dentro do avião com bebê. Se você vê uma mulher grávida, daqui a pouco você vai fazer uma selfie com ela. E por quê? Isso é um fato que você vê com os olhos. Basta você observar. E por quê? Porque o Sudeste e o Sul do Brasil são regiões que foram muito mais impactadas já há algum tempo com a modernização. Foram impactadas já há muito mais tempo com a modernização. E nesse assunto a modernização significa o quê? Significa que as mulheres não querem ser mães. Certo? Não querem. Querem ter um filho só. Tá? Elas estão prioritariamente ocupadas com a carreira. Elas estão preocupadas em se formar para essa carreira. Isso se torna cada vez mais presente à medida que gerações jovens vão virando adultas. Certo? Os vínculos familiares são muito mais líquidos, como falam os sociólogos de Bauman, muito mais líquido, né? Filho é coisa sólida demais. Filho custa caro. Algumas pessoas acham que filho dura muito tempo. Você sempre tem coisa para resolver. Com a cabeça moderna pensando. Estou dando exemplo. Lugares onde você tem uma sociedade um pouco mais conservadora, onde a maternidade ainda é vista como um papel social significativo para as mulheres, você tem uma tendência a ter mais filhos. Isso não é opinião minha, tá? Eu não vou dar nenhuma opinião para vocês aqui, eu só estou falando de fatos. Não é nenhuma opinião que eu gosto, que eu não gosto, estou fora disso. Isso é um fato. A natalidade da mulher brasileira, a fertilidade, como se fala, da mulher brasileira está em torno de 1,6 filhos por mulher. É baixa no país. Basicamente porque no Sul e no Sudeste não tem filho, no Norte e Nordeste tem mais filho. Então faz essa conta, certo? E tem mais uma causa, pelo menos mais duas causas. Os homens também não querem ter filhos no ambiente onde a mulher é emancipada, como se fala, e só quer carreira e trabalho. O homem também não quer. Porque se ele tiver filho, ele vai estar ligado àquela mulher o resto da vida. Filho hoje, advogado amanhã. Certo? Isso é típico do mundo moderno. Então os caras também recuam. Não querem isso. A pergunta é, isso vai mudar como comportamento? Olha aqui para baixo, o que causa isso? As mulheres são emancipadas, elas querem estudar, elas querem ter emprego, elas querem ter carreira,
elas não querem ter filhos para isso não prejudicar a carreira delas. Os homens não querem ter filhos porque não querem ficar ligado necessariamente com a mulher o resto da vida. Isso vai mudar? Não. Vai mudar. As pessoas são preocupadas com carreira, trabalho, não querem gastar com advogado, não quer ter que lidar com mala sem alça na vida, como se fala. Isso aqui vai mudar? Não. Consequência: quanto mais moderno o mundo é, avançado, como algumas pessoas falam, moderno significando isso, menos filho. Em todos os países do mundo e nas regiões em que você tem a presença de comportamentos mais modernos e mulheres modernas, como se costuma dizer, a natalidade, despenca. Isso vai mudar? Não. Então você está dizendo que daqui 5, 10, 15 anos o mundo vai ter cada vez mais só idosos e longevos e menos jovens? É isso mesmo, é óbvio isso. Óbvio. Quem lida com gestão, por exemplo, quem trabalha com escola privada, da classe média para cima, já sabe disso há muito tempo. Tem que ficar disputando aluno. Por quê? Porque não tem criança. O número de criança, diminui. Mas isso é um fato que quem tem 3, 4 filhos normalmente não percebe. Hoje tinha um casal do outro lado do corredor do avião que estava com 3 filhos no avião. Isso é quase uma coisa para você filmar. Né? Você filma, olha como era. Né? Não, olha como ainda é em locais em que o processo modernizador não se instalou. Queria que ficasse claro isso para vocês. Né? Que ficasse claro. E não achasse que isso é uma questão de época, que vai mudar. Não, não vai mudar não. Sabe como que isso mudaria? Se o capitalismo quebrasse. Se as mulheres voltarem para casa, pararem de trabalhar, tiver menos coisa para fazer. Quanto mais coisa você faz, menos você transa. Pensa aí. Né? Quando você está ali, a pessoa está do seu lado, não tem nada para fazer, você transa. Aí você transa, a mulher engravida, como normalmente é desde a pré-história. Quando você não transa porque você está ocupado, os dois com a cabeça cheia de coisa para fazer, não transa. Um dos maiores anticoncepcionais que existe é uma ferramenta de conteúdo virtual, que todo mundo sabe qual é: celular. Entrega um celular na mão da mulher, na mão do marido, eles não transam. Eles ficam olhando coisa, falando com gente, às vezes trabalhando, porque não transam. Celular é um dos elementos contraceptivos mais bem sucedidos. Você quer garantir que seu parceiro e sua parceira não vai querer casar com você? Dê para ela um iPhone 15. Paz no lar. Você também pode dar um ansiolítico, porque ansiolítico acaba com a ansiedade e deixa a pessoa broxa também. Que aliás são parentes, né? Libido, que é energia sexual, e ansiedade, né? Quando você está com muito tesão a fim de alguém e tal, você não fica ansioso? Pensa aí, vai rolar, não vai rolar, gostou, não gostou, como é que faz? Pois então, o celular é um elemento. A vida virtual, entenda, o uso do celular e tudo que ele traz do digital ocupa muito tempo. Espalha ao longo da noite coisas de trabalho que você tem que fazer. Isso diminui a atividade sexual. Imagine você, uma pessoa super ocupada, trabalhou o dia inteiro, né?
Eu imagino que a vida em Altamira seja menos ansiosa do que em São Paulo. Talvez vocês vão me dizer, você está completamente enganado. Mas eu imagino que seja. São Paulo, a vida é muito ansiosa. E outras cidades grandes. Agora imagina, você trabalhou o dia inteiro. Você chega em casa à noite, começa a ver uma música estranha vindo da sua casa. Você põe a mão na cabeça, meu Deus do céu, ajuda que não seja o que eu estou pensando. Você abre a porta, tem uma vela acesa no chão, a luz apagada, uma música romântica, frio na espinha, não é? A pessoa aparece na sua frente com aquele olhar que pede um certo comparecimento, e aí você põe a mão na cabeça e pensa: bati meta o dia inteiro no trabalho, vou ter que bater meta em casa. É isso aí. A atividade econômica, o trabalho, os compromissos, eles normalmente diminuem a atividade sexual. Isso não é opinião, tá? Você tem inúmeros dados que mostram isso, inclusive entre os mais jovens. Aí no caso não é porque eles são ocupados, porque não são. Entre os mais jovens é porque eles são muitos ansiosos e muitos deprimidos, medicados, tomam muito remédio. E quando a atividade sexual cai a natalidade, porque até onde a gente sabe, você só consegue reproduzir transando. Se não está afim, vai fazer o quê? E o celular é um dos elementos mais importantes nesse processo. O celular, então isso é o primeiro caso. E ao mesmo tempo, quando você olha para as causas, você vê aqui em cima a consequência, o comportamento, baixa fertilidade, baixa atividade sexual. Você olha as causas aqui, você pensa, isso vai mudar? Não tem nenhum indicativo que vai mudar. Os celulares vão acabar? Né? O mundo digital vai acabar? As pessoas vão trabalhar menos? Não vão querer carreira mais? Né? Tem uma historinha aí de geração Z que não quer carreira, que não quer trabalhar e tal, mas normalmente isso é coisa de filho de papai, tá? Filho de papai consegue fazer essas brincadeiras. A maior parte não consegue porque não é filho de papai. Então, isso é o método que a gente usa para pensar, quando a gente quer pensar um pouco na relação entre o mundo de hoje e o mundo do futuro próximo. E aí a gente percebe que quando a causa não muda, o fenômeno não muda. Ele se radicaliza e os efeitos se tornam cada vez mais presentes. Tá? Isso que a gente tem em mente. Eu vou dar alguns outros exemplos aqui, que essa lógica funciona do mesmo jeito e que tem a ver com o impacto da vida virtual, né? Então, o celular, ele tem impacto na vida, essa ferramenta do mundo virtual tem impacto na vida cada vez mais. Por exemplo, o vínculo entre patologias psicológicas e uso do mundo digital por adolescentes e jovens é uma das causas do aumento de diagnósticos de patologias psicológicas entre jovens. Eu não tenho nenhuma novidade, tá? Tem muito material. Agora mesmo, em julho, foi publicado aqui em São Paulo do futuro próximo. E aí a gente percebe que quando a causa não muda, o fenômeno não muda. Ele se radicaliza
e os efeitos se tornam cada vez mais presentes, tá? Isso que a gente tem em mente. Eu vou dar alguns outros exemplos aqui, que essa lógica funciona do mesmo jeito e que tem a ver com o impacto da vida virtual, né? Então, o celular, ele tem impacto na vida, essa ferramenta do mundo virtual tem impacto na vida cada vez mais. Por exemplo, o vínculo entre patologias psicológicas e uso do mundo digital por adolescentes e jovens é uma das causas do aumento de diagnósticos de patologias psicológicas entre jovens. Eu não terei uma novidade, tá? Tem muito material. Agora mesmo, em julho, foi publicado aqui no Brasil um livro chamado Geração Ansiosa, de um psicólogo americano muito famoso chamado Jonathan Haidt. Nesse livro, ele vai analisando causas da ansiedade dos mais jovens, e uma das causas principais é o mundo digital, no celular, no computador, né? As crianças vão parar de usar celular? Vão parar de usar computador? Pai e mãe, que eu imagino que tenham muitos aqui, pais e mães, eu tenho 2 filhos, né? Todo pai, toda mãe sabe muito bem, principalmente quando os filhos são menores, que para você ter momentos de sossego, inclusive para transar, né? Você precisa ocupar os filhos. Mesmo que seja uma rapidinha, você tem que ocupar. Sempre se ocupou com televisão, né? Antes, os moleques brincavam na rua. Hoje, não sei se aqui em Altamira a criança ainda brinca na rua. Também não, né? Olha aí. Bem-vindos ao progresso, né? Então, não pode mais brincar na rua, tem que brincar em casa. Então tem a televisão, canais a cabo, que tem desenho o tempo todo, certo? Antes não era assim. Quando eu era criança, você tinha umas 2 horas de desenho na televisão e acabou. O resto você ia brincar na rua mesmo, ia ter que inventar coisa para fazer. Hoje não. Nem é a televisão, hoje é o celular, é o iPad. Você vai em restaurantes, está a mãe com o celular, o pai com o celular, o filho pequeno com o iPad e a menina adolescente com o celular. Né? Então, vai mudar isso? Os pais vão parar de precisar ocupar os filhos para ter vida? Não. Todo pai e mãe tem que ocupar filho para ter vida quando é criança. Então não tem, né? A avó, mulheres na idade de serem avó existem, aliás, cada vez mais, mas que a maior parte delas está querendo ser feliz em algum lugar, não está querendo tomar conta do seu filho. Toma que o filho é teu. Bilu, 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 brinca, brinca, hein? Toma teu filho. Essa história de ficar tomando conta do ainda acontece em alguns lugares. Em alguns lugares em que as mulheres não fizeram carreira moderna, emancipada, de trabalho, de estudo, né? Então, vai mudar a necessidade de ocupar a criança? Não. Os pais falam, ai que horror, as crianças com o celular na mão, ai não sei o quê. Mas quando você vai ver, ele também entrega o iPad na mão do filho. Entrega o celular na mão da criança. Porque você não tem sossego. Está conversando, se você não tem sossego, o filho demanda você. E como você não quer que ele te demande, toma o iPad, toma o celular. Isso faz com que o tempo de tela, como se fala, é muito maior do que o tempo de brincadeira. Você fica brincando no celular o tempo inteiro. É engraçado que o mundo virtual, o digital,
Há uma diferença de impacto entre meninos e meninas, impactos diferentes. Os dois se configuraram no mundo virtual, mas são impactos diferentes. As meninas, o impacto é normalmente mais conhecido: depressão, ansiedade, tá bonita, não tá bonita, foto, a amiga tá mais bonita. É uma coisa que é muito comum se fazer entre amigas de escola ou mesmo faculdade. Tem um grupo, fazem tudo juntas, batem foto, tiram foto, viajam. E aí quando tem a briga com uma delas, ela é isolada nas redes sociais. As outras vão para os eventos e ela não vai junto. Elas fazem foto em festas, a outra não está junto. Todo mundo fica sabendo que deu coisa ruim ali. Isso acontece todo dia, né? Aí não tem mais seguidor, ninguém dá mais like. Então as meninas sofrem muito com esse problema de reconhecimento e engajamento nelas, em beleza, em amizade. Isso é fato. Você pode ficar nervoso, não ficar nervoso, tanto faz. É um fato isso. O sofrimento dos meninos e o uso que os meninos fazem é diferente. Normalmente os meninos ficam, e quem tiver filho adolescente, cara que vai perceber, normalmente os meninos ficam o tempo inteiro jogando na internet. Tem jogos na rede. Então eles jogam com moleques da Argentina, né? Quando fala inglês, joga com moleque da Índia, dos Estados Unidos, de outros estados do Brasil. Fica jogando no meio da noite, entra pela madrugada. Isso é um problema nas casas, porque eles ficam jogando e berrando, gritando, xingando, atrapalha os vizinhos, não é? Olha aí. Além desse efeito antissocial do moleque, jogando no meio da madrugada, gritando, berrando, falando palavrão, tem uma outra coisa que é o seguinte: isso afasta os meninos do convívio com as meninas. E aí, de repente, quando ele tem que se relacionar com uma menina, ele acha que é um ET. Ele não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Tem a impressão que está na frente de um ser completamente de outro planeta. Isso tem dificultado a relação entre adolescentes. Os impactos são dessa ordem. Não são impactos de filme de ficção científica, né? Por quê? Porque o mundo virtual está dentro do nosso mundo real. Ele está misturado, né? Você está com ele o tempo inteiro. Você está no lugar, você está mexendo no WhatsApp. Outro impacto do mundo virtual. E essa é uma das áreas onde há mais impacto, saindo um pouco do ambiente das relações privadas que eu estava falando até agora. Apesar de que um dos impactos do mundo virtual em relação à vida privada é a invasão da vida privada. A invasão. Qualquer pessoa pode estar te filmando, te gravando, em qualquer lugar, que você não sabe. Você não precisa ser alguém que é famoso, que é celebridade. Se você for, é pior ainda. Você tem que se comportar de forma completamente bonzinho ou boazinha. Porque você nunca sabe quem pode filmar você tendo um surto numa loja, ou xingando alguém que cortou você no trânsito. Porque alguém pode filmar você, jogar na rede, e você pode estar numa situação que não é mais simpática e queimar você. Mas mesmo que você não seja uma pessoa pública, essa sofre muito mais imediatamente, você continua exposto. Então isso é uma das coisas que mais se sabe do impacto do mundo virtual. A vida privada vai se dissolver. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo um pouco antes da pandemia. Não comigo, com uma aluna minha, né? Um pouco antes da pandemia. No primeiro dia de aula, disciplina de filosofia, né?
Então eu sempre pergunto para os alunos, o que você acredita? Porque filosofia sabe como é, né? Pisa no calo, né? Está falando de religião, a chance de você chutar o saco de um religioso é muito grande, né? Quando você está discutindo filosofia. Então eu sempre pergunto, o que você acredita, o que você não acredita, como é isso, como é aquilo. E aí uma menina começa a falar na aula que ela era ateia, né? É mais comum meninos ateus do que meninas ateias, tá? Ela era ateia. E aí eu pergunto para ela, por que você é ateia? É sua família? O que aconteceu com você que você virou ateia? Às vezes é um trauma. Não, ela vinha de uma família que todo mundo era ateu, ela cresceu assim. E aí ela contou que ela estava namorando um menino evangélico. Imagina. Ela ateia, ele evangélico. E evangélico é praticante, hein? Não é a boca. Tipo católico assim. Não. Católico, tem muito católico que é meia boca, né? Que não é, como a gente diz no Brasil, católico não praticante. Não é isso? É claro que existem católicos praticantes, mas evangélicos, normalmente, na estatística, dentro do seu grupo social, são mais praticantes se comparado com grupos católicos, tá? Isso não é uma questão de você gostar ou não. É que hoje a gente tem esse vício, né? A gente está escutando uma discussão e a gente quer que a discussão a gente goste do que está sendo falado. Não. O que a gente tem que fazer na discussão é mostrar determinadas coisas que se sabem. Não é opinião. Não é o que eu acho legal, né? Bom, e aí ela contou que o namorado dela era absolutamente apaixonada pelo menino, né? Ficava querendo levar ela para a igreja domingo. A família dele. E às vezes ela ia para deixar ele feliz, às vezes ela não ia porque ela achava um pé no saco aquilo tudo. E aí ela ia tocando, né? Sem saber muito o que ia fazer. A tentativa de convertê-la era um caso perdido, pelo menos naquele momento. Ela era uma ateia convicta, né? Bom, aí ela some da aula. Isso era a primeira aula. Ela some da aula. Um dia eu encontro ela no corredor e eu pergunto para ela, você participou tanto da primeira aula? O que aconteceu? Aí ela fala, eu tranquei sua disciplina. Eu falei, mas por quê? Aí ela começa a chorar. Olha o que ela fala para mim. Lembra daquele dia da primeira aula que eu estava contando a minha história com meu namorado evangélico e tal? Eu falei, claro que eu lembro. Pois então, uma colega minha da classe, sua aluna, gravou o que eu estava falando e mandou para a irmã do meu namorado. E ele acabou comigo. Esse é um exemplo concreto. Não é tirado do cinema. Isso aconteceu. Isso acontece, certo? Ela inclusive levantou a hipótese que essa menina estava afim do namorado dela. Você não precisa ser alguém que é famoso, que é celebridade. Se você for, é pior ainda. Você tem que se comportar de forma completamente bonzinho ou boazinha. Porque você nunca sabe quem pode filmar você tendo um surto numa loja, ou xingando alguém que cortou você no trânsito. Porque alguém pode filmar você, jogar na rede, e você pode estar numa situação que não é mais simpática e queimar você. Mas mesmo que você não seja uma pessoa pública, essa sofre muito mais imediatamente, você continua exposto. Então isso é uma das coisas que mais se sabe do impacto do mundo virtual. A vida privada vai se dissolver. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo um pouco antes da pandemia. Não comigo, com uma aluna minha, né? Um pouco antes da pandemia. No primeiro dia de aula, disciplina de filosofia, né? Então eu sempre pergunto para os alunos, o que você acredita? Porque filosofia sabe como é, né? Pisa no calo, né?
está falando de religião, a chance de você chutar o saco de um religioso é muito grande, né? Quando você está discutindo filosofia. Então você pergunta, o que você acredita, o que você não acredita, como é isso, como é aquilo. E aí uma menina começa a falar na aula que ela era ateia, né? É mais comum meninos ateus do que meninas ateias, tá? Ela era ateia. E aí eu pergunto para ela, por que você é ateia? É sua família? O que aconteceu com você que você virou ateia? Às vezes é um trauma. Não, ela vinha de uma família que todo mundo era ateu, ela cresceu assim. E aí ela contou que ela estava namorando um menino evangélico. Imagina, ela ateia, ele evangélico. E evangélico é praticante, hein? Não é a boca, tipo católico assim. Não. Católico, tem muito católico que é meia boca, né? Que não é, como a gente diz no Brasil, católico não praticante. Não é isso? É claro que existem católicos praticantes, mas evangélicos, normalmente, na estatística, dentro do seu grupo social, são mais praticantes se comparado com grupos católicos, tá? Isso não é uma questão de você gostar ou não. É que hoje a gente tem esse vício, né? A gente está escutando uma discussão e a gente quer que a discussão a gente goste do que está sendo falado. Não. O que a gente tem que fazer na discussão é mostrar determinadas coisas que se sabem. Não é opinião. Não é o que eu acho legal. Né? Bom, e aí ela contou que o namorado dela era absolutamente apaixonada pelo menino, né? Ficava querendo levar ela para a igreja domingo. A família dele. E às vezes ela ia para deixar ele feliz, às vezes ela não ia porque ela achava um pé no saco, aquilo tudo. E aí ela ia tocando, né? Sem saber muito o que ia fazer. A tentativa de convertê-la era um caso perdido, pelo menos naquele momento. Ela era uma ateia convicta, né? Bom, aí ela some da aula. Isso era a primeira aula. Ela some da aula. Um dia eu encontro ela no corredor e pergunto para ela, mas você participou tanto da primeira aula? O que aconteceu? Aí ela fala, eu tranquei sua disciplina. Eu falei, mas por quê? Aí ela começa a chorar. Olha o que ela fala para mim. Lembra daquele dia da primeira aula que eu estava contando a minha história com meu namorado evangélico e tal? Eu falei, claro que eu lembro. Pois então, uma colega minha da classe, sua aluna, gravou o que eu estava falando e mandou para a irmã do meu namorado. E ele acabou comigo. Esse é um exemplo concreto. Não é tirado do cinema. Isso aconteceu. Isso acontece. Certo? Ela inclusive levantou a hipótese que essa menina estava afim do namorado dela e por isso conseguiu terminar o namoro. Né? Os alunos nas aulas, eles têm cada vez mais medo que gravem o que eles falam. Professores também. Então cada vez falam menos sobre determinados assuntos. Ou seja, um dos maiores impactos do mundo virtual na nossa vida hoje é o aumento da censura social sobre o pensamento. Isso é uma coisa que normalmente só percebe isso quem é do ramo, que está trabalhando com isso. Na imprensa, na mídia, a gente trabalha o tempo inteiro atento. Alguns são muito medrosos e não falam mais nada que preste, só mimimi. E quem não é medroso está sempre o tempo inteiro com cuidado. Por quê? Porque tem sempre alguém querendo te processar. E sempre alguém que acata essa demanda de processo. E o que acontece numa situação dessa? Você tem hoje os vídeos viralizam, os textos viralizam, né? E aí quando
pessoa ou uma entidade de classe, que é muito comum a entidade de classe hoje querer processar pessoas que trabalham na imprensa, né? Uma entidade dessa, uma pessoa manda uma denúncia para o Ministério Público. Então, antes do Ministério Público acatar, ele informa a pessoa contra quem a instituição está querendo processar. Para você se defender, não do processo, do risco do processo, você tem que contratar um advogado. E você vai morrer em 100 mil reais, 200 mil reais, 80 mil reais. Ou seja, tem gente que te denuncia não para te processar, mas para fazer com que você sofra e perca dinheiro. Imagina um jornalista que gastar 100 mil reais com um advogado, acabou. Tem dinheiro para isso. Isso está acontecendo no Brasil todo dia. No ambiente da imprensa e da mídia, a gente vê casos de colegas, quando não é você mesmo, todo dia. Isso significa o quê? Uma ampliação da censura sobre o pensamento público. Um juiz vai ler o que você escreveu, identificar frases que podem custar multa ou cadeia, isso é censura. E acontece hoje aqui. As pessoas comuns normalmente não têm a mínima ideia disso, mas acontece. Isso é um resultado direto da ampliação, da capilarização do mundo virtual, certo? Porque os conteúdos circulam mais facilmente, né? E, inclusive, uma autoridade do Poder Judiciário pode acabar com a sua vida com um clique. Ela faz um clique, bloqueia todas as suas contas, tira todo o seu patrimônio com um clique. Pim. E para você conseguir desfazer isso, você vai precisar de advogado, mas sua conta está bloqueada. Você vai gastar muito dinheiro e vai levar muito tempo. Ou seja, destrói a vida da pessoa. Isso é uma coisa que acontece em muitos países, e no Brasil acontece bastante. Isso é um típico impacto do mundo digital. Por quê? Porque, inclusive, a punição que vem do Poder Judiciário, ela é mais rápida, ela é mais violenta, mais acelerada. E as pessoas têm mais condição de acessar mecanismos de processo. Veja bem, se vocês não ouvem cada vez mais, vou processar, processe ela, não é assim? Você devia processar, é um dos verbos que o brasileiro mais fala hoje em dia. Processar, 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 processar. Isso é um mercado. É um mercado de contencioso, né? Um monte de gente ganha muito dinheiro com isso. Quer ver outra coisa? Outro impacto? Esse, provavelmente vocês já ouviram falar. É a instabilidade que o mundo digital está causando na vida política. Eu não vou falar de política, porque eu não sou psicopata, tá? Eu estou falando da mecânica, não estou falando ideologicamente, né? Então, o impacto, o transtorno que o mundo digital causa na política, por exemplo, em eleições, muitas vezes resultados inesperados, né? As redes sociais, elas deram muito poder às pessoas comuns, o que muita gente considera um processo democrático. Deu poder às pessoas comuns, né? É que normalmente quem está no poder, numa democracia, incluindo o Brasil, é assim: se eu ganho é democracia, se eu perco é ameaça à democracia. Isso não é só no Brasil, tá? A gente tem isso não é, aliás, nada do que eu estou falando aqui é só no Brasil. Porque o Brasil é um dos países onde os impactos digitais são muito grandes
porque é um dos países em que as pessoas mais ficam penduradas no mundo digital. Tá? Os maiores consumos de mundo digital é no Brasil. Né? Bom, uma voz aqui falando, será que é a voz do além? Eu tenho que parar um minuto daqui a pouco para ouvir perguntas. Então, assim, o transtorno que o mundo digital causa na política vai para todos os lados. Por exemplo, fake news, deepfake. Fala, agora mesmo andaram processando alguns políticos, agora candidatos para prefeito, por postagens de material feito por inteligência artificial e tal. É a mesma coisa que enxugar gelo. Tá bom, aqueles ficaram famosos ali, prefeito diretamente. Mas alguém produz a periferia do corpo social, todo tipo de mentira, e circula para tudo quanto é lado. É praticamente uma batalha perdida. Ou o Estado fica mais censurador, mais violento. Porque a única forma de você controlar as redes sociais de fato é você derrubá-las. Como você faz no Irã, por exemplo. Você derruba. Porque se ela estiver solta, as pessoas quase sempre conseguem fazer tudo o que elas querem. E isso causa transtorno. Tem gente por aí com medo que as redes sociais acabem a democracia. Porque as redes sociais têm uma característica, tá? É assim, elas têm uma característica que é criar uma erosão na credibilidade institucional. Tá claro? É uma erosão na credibilidade institucional. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa no juiz do Supremo Tribunal Federal, tá? Alguém extremamente poderoso, tá? Todo mundo aqui sabe alguns. Extremamente poderoso. Tudo que você quer na vida é que ele não lembre que você existe, para você continuar respirando, certo? Agora, imagina uma instituição como essa. Agora, imagine que essas pessoas viajam para o exterior, vão em restaurantes caros, fazem eventos caros no exterior. Podia ser feito aqui, mas vai fazer na Europa porque é tudo mais chique, né? Sabe como é que era? Tudo mais chique. O nosso velho complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues, cheio. Não, tem que fazer lá fora. E o ideal, quando quase ninguém fala inglês no grupo, é que seja em Lisboa, porque aí não tem problema, né? Ou qualquer outra língua estrangeira. Bom, agora imagine que isso não só sai na mídia, como circula foto nas redes, né? Imagine que você tem uma dessas pessoas superpoderosas que está indo jantar num restaurante super caro em Londres, ou seja, no que for, e aí você filma lá dentro, tem empresários famosos do Brasil, outras figuras do Estado, lá no restaurante onde essa pessoa está se dirigindo, e você filma isso. A pessoa vira para você, até tenta tirar seu celular, te xinga, não sei o que, mas entra lá e fica. E você filma, posta. O que isso faz? Qual é o efeito acumulativo disso? A erosão da credibilidade institucional. Olha só o que o cara está fazendo, ó. Meu, o que ele está fazendo com o nosso dinheiro, ó. Olha só, está aí passeando no céu, olha lá onde tem um monte de... Esse cara está jantando com um empresário rico. Que negócio é esse? Não devia estar, né? Porque se o cara lida com justiça, será que tem algum processo que interessa ao empresário? As pessoas veem isso. Olha só o que está acontecendo. Isso é um típico efeito do mundo virtual sobre a vida política e institucional do país. Talvez, e aí eu fecho para ouvir perguntas, talvez uma das coisas que cause
mais medo no mundo político, o impacto do virtual, das redes digitais e tal, né? Bom, talvez uma das coisas que deixa as pessoas com mais medo, vocês já ouviram falar dessa história de regular as redes, né? Está na mídia o tempo inteiro isso, né? Regula, não regula. Regular as redes, controlar as redes, né? Alguns acham que é censura, outros acham que não é. Tem que combater fake news e não sei o quê, né? Existe fake news há muito tempo, hein? Muito tempo. Tanto da esquerda como da direita. Há muitos anos atrás, quando tinham sites assim, eu pessoalmente tive texto meu da Folha, que foi publicado no site X, em que eles alteravam as frases que eu coloquei para dizer que... Bom, talvez uma das coisas que deixa as pessoas com mais medo, vocês já ouviram falar dessa história de regular as redes, né? Está na mídia o tempo inteiro isso, né? Regula, não regula. Regular as redes, controlar as redes, né? Alguns acham que é censura, outros acham que não é. Tem que combater fake news e não sei o quê, né? Existe fake news há muito tempo, hein? Muito tempo. Tanto da esquerda como da direita. Há muitos anos atrás, quando tinham sites assim, eu pessoalmente tive texto meu da Folha, que foi publicado no site X, em que eles alteravam as frases que eu coloquei para dizer que eu estava dizendo outra coisa. Aconteceu comigo. Acontece com todo mundo que trabalha na empresa. Publicava no site de ideologia tal para dizer que eu tinha falado coisas horríveis. Entendeu? Isso acontece já há muito tempo, né? Mas tem uma preocupação maior aí. O Estado tem medo de perder a soberania sobre a sociedade por causa das redes sociais. Esse, na realidade, é o verdadeiro medo. Perder a soberania significa perder o poder de controle sobre a sociedade, que é fundamental para a sociedade funcionar e o Estado funcionar. Aquilo que o filósofo Hobbes chama de o monopólio legítimo da violência. Todo advogado sabe o que eu estou falando. Juiz, policial, monopólio legítimo da violência, que só o Estado tem, né? Pode tirar a sua propriedade, pode te prender, pode atirar em você. Isso chama-se monopólio legítimo da violência. A soberania, as redes sociais, o mundo digital, ele pode arranhar essa soberania. Quando, por exemplo, você começa a ver que certas autoridades andam por alguns lugares que não deveriam andar, com pessoas que não deveriam estar, espalha isso o tempo inteiro. E o último grande exemplo que a gente teve aqui, e com ele eu encerro desse assunto, foi quando em março o dono do antigo Twitter, do X, multimilionário, Elon Musk, postou alguns conteúdos contra um juiz do Supremo Tribunal Brasileiro, acabou, dizem que não, mas impactando certos processos decisórios. Isso é um exemplo claro das redes sociais. No caso, um milionário, o impacto é maior, arranhando a soberania do Estado. A soberania do Estado é frágil, viu? Ela é muito recente. E normalmente, quando ela é arranhada, o Estado fica mais violento. Hoje o Estado não precisa cortar a sua cabeça, ele destrói sua vida pessoal, o que é quase como cortar a cabeça. Obrigado, vamos às perguntas. Obrigado. Oi. Bom, nós selecionamos aqui algumas perguntas. Como vocês sabem, nosso estimado professor vai precisar se ausentar imediatamente assim que terminar a palestra. Infelizmente não vamos poder ter minutos de foto, tá? Porque ele já está com outro compromisso agendado. Então a gente vai, sorteamos aqui algumas perguntas. Professor, uma pergunta aqui, não teve identificação. Como a digitalização da comunicação está mudando a dinâmica do discurso público e da opinião pública? Repetindo, como a digitalização da comunicação
está mudando a dinâmica do discurso público e da opinião pública? Primeira pergunta. Isso está diretamente ligado ao que eu estava falando, né? Uma das mudanças, em geral, é que as pessoas estão mentindo mais. Muito mais mentira. Olha, toda vez que as pessoas falam muito no seu dia a dia, mentem mais. Inevitável. E o mundo digital, quando você fala redes sociais é um marketing digital. Quando você bate foto do que você está comendo, você está postando um estilo de vida, certo? Está mostrando para as outras pessoas que elas não conseguem comer a mesma comida bonita que você come. Quando você posta suas férias, você está postando, mostrando que você vai a lugares chiques, e nisso aí vai muita mentira no meio. A pessoa se produz, né? Mostrando uma vida que na realidade ela necessariamente não tem. Olha, em 2017 saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, já tem tempo, 2017, mas é muito engraçada, com o engenheiro da Google que fez essa pesquisa, um cara chamado Davidovich, que ele comparou postagens de mulheres em alguns estados americanos no Instagram, em que elas postavam o marido cozinhando para elas. Sabe essa moda que existe até hoje de homem cozinhar para mulher? Que é uma forma de sedução, né? Funciona para muitas, né? Então o cara fazendo lá o jantar, o peixe, com limão siciliano, né? Com um azeite que só cresce na Sicília, porque tem um burro que faz xixi em cima dele, específico, e aí tem um gosto que nenhum outro azeite tem um chefe assinou, né? É muito bullshit no mundo hoje em dia, né? Muito papo furado, por causa da comunicação digital. Quanto mais as pessoas se comunicam em larga escala, mais elas mentem, fofocam. A gente sempre foi assim. Então, assim, essa pesquisa de 2017 ela é engraçada e significativa, porque ao mesmo tempo que as mulheres postavam no Instagram, homens, seus maridos cozinhando para elas e tal, nos mesmos estados, o que as mulheres mais buscavam no Google era: como saber se meu marido é gay? Como saber se meu marido tem uma amante? As duas perguntas significam que o marido não estava comparecendo quando devia comparecer. Ele até podia estar fazendo jantar, mas o que vem depois do jantar não rolava, certo? Então, assim, os buscadores, as pessoas não mentem. Em ferramentas como o Instagram, é quase tudo mentira. Não adianta mentir para o buscador, é mais ou menos como mentir para o Waze. Você põe o endereço que você queria e não é o seu. O que vai adiantar? Então, o Google ou qualquer outro, ele é, na realidade, uma ferramenta importante de pesquisa de comportamento hoje. O Instagram é uma ferramenta importante de pesquisa para ver o como as pessoas estão mentindo, né? Discurso público, no sentido das pessoas como se comunicam, hoje as pessoas têm mais chance de mentir. E quanto mais você mente, mais você quer mentir. E por aí vai. E também no mundo público, né? No mundo público, uma pessoa que é pública, pessoa de política, ela tem que ser 24 horas por dia santa. Antes ela tinha que ir segurar uma criança pobre no colo. Agora ela tem que passar o dia inteiro com essa criança pobre no colo. Né? Porque se alguém capturar uma imagem dela, vai ser terrível. É assim, ó. Nós, seres humanos, mentimos porque gostamos de mentir. Não se enganem, não. Não é a sociedade que impõe, nada disso. A gente gosta de mentir. E se essa mentira atrapalhar alguém que a gente não gosta, melhor ainda. Mas ela pode ser simplesmente pelo gosto de mentir. Quanto mais se fala nas redes sociais, mais se mente.
né? Mais opinião muito louca você dá, coisa que você não entende, mas você simpatiza. Então, eu diria que o principal impacto do mundo digital na comunicação pública, antes de tudo, é um nível muito mais alto de mentira, né? Você está todo mundo vendendo alguma coisa. Quando você está vendendo alguma coisa, você está mentindo de alguma forma, não é não? Experimenta arrancar a verdade de um vendedor de geladeira. Se o cara falar muita verdade, você não compra, meu. Você vai embora, né? Tem que deixar a vida um pouco mais feliz, né? Mais legal. Ok, professor. Essa pergunta foi da Camila Machado, ela se identificou aqui. A próxima pergunta é a pergunta do Tiago Ribeiro. O Tiago pergunta. Cadê a pergunta do Tiago? Só um minutinho. Como se manter pensante nesse mundo digital, onde a manipulação e o intelecto digital ganha força a cada dia? Olha, se manter pensante sempre foi difícil. Ler não é uma atividade que pegou na espécie, profundamente. O que pegou foi ler para objetivos pragmáticos. Isso sim. Mas ler, como a pergunta vincula a se manter uma pessoa pensante, isso não pegou muito bem na espécie. Continua sendo raro, tá? Isso ocupa tempo. Precisa de tempo para isso, né? Olha, eu dando uma resposta assim direta, simples, simplista até, mas não falsa. Não fique muito nas redes sociais, leia livros. Ao invés de ler no celular ou no iPad, leia o livro físico. Ou se você tiver Kindle, olha, se manter pensante sempre foi difícil. Ler não é uma atividade que pegou na espécie, profundamente. O que pegou foi ler para objetivos pragmáticos. Isso sim. Mas ler, como a pergunta vincula a se manter uma pessoa pensante, isso não pegou muito bem na espécie. Continua sendo raro, tá? Isso ocupa tempo. Precisa de tempo para isso, né? Olha, eu dando uma resposta assim direta, simples, simplista até, mas não falsa. Não fique muito nas redes sociais, leia livros. Ao invés de ler no celular ou no iPad, leia o livro físico. Ou se você tiver Kindle, até vai o Kindle. Mas a leitura do livro físico, todo mundo sabe que o efeito é melhor do que ler eletronicamente. A leitura eletrônica em celulares ou em iPads, ela é interrompida por notificações, certo? E aí você está numa coisa, tem uma notificação de outra coisa, você muda para outra coisa. Aí fazem propaganda de um treco, e você, eu bem quero comprar isso. Aí você sai de onde você está e vai comprar aquele negócio. Internet é marketing digital, porque nem vitrine de loja de liquidação, é para vender coisa. Então, se você está preocupado de alguma forma em se manter um pouco distante dessa parafernália, leia livro físico. Leia livro físico. Aproveite a Amazon, que é digital. Por isso o mundo digital não é uma coisa para jogar fora, né? E compre o livro, ele chega onde você estiver, e você lê o livro físico. E tudo bem, aí você fica... O problema em relação a ficar pensante não é o seu celular, é você. Você fica pendurado no celular. Você não consegue se manter longe dele, né? É claro, o celular é fundamental para uma série de coisas. Não estou falando aqui para jogar o celular na privada. Não, você pode inclusive atrapalhar bastante a sua vida, né? O celular é uma peça fundamental. O celular é uma peça tão fundamental que tem casais. Não sei se tem alguém aqui que tenha isso, mas não levante a mão, por favor, tá? Não estou perguntando nada a ninguém. Não vai se entregar, né? Tem casais que têm acordos
um não pode encostar a mão no celular do outro. Você deve conhecer gente que faz isso. Não pode encostar a mão no celular do outro é um ato de guerra. Certo? Por quê? Porque o outro tem coisas privadas, sei lá, está lendo coisas escondidas. Não é porque o celular é uma das maiores ferramentas de infidelidade que existe hoje em dia, né? Celular, você pegar o celular do parceiro ou da parceira escondido, a chance, tem até pessoa que sabe celulares que é com o rosto, põe o celular na cara do outro e diz assim, olha aqui pro celular, para abrir. E aí depois vai olhar o que tem dentro. Isso é uma declaração de guerra, né? Então a melhor coisa é o seguinte, não deixe o seu celular acabar com a sua vida. Tome cuidado com ele. Mas o celular ajuda a infidelidade, isso está provado, todo mundo sabe. Às vezes você vai conversando com uma pessoa pelo WhatsApp e ao longo da conversa a coisa começa a acontecer. No meio da conversa. Antes não existia, mas a conversa vai levando. Então, ficar longe do mundo digital um pouco ajuda. E para a leitura com certeza ajuda. Sem dúvida. Muito obrigado, professor. Pergunta anônima. Como educar as crianças equilibrando a importância da tecnologia, a saúde mental e produzindo novos conhecimentos? Se você conhece alguém que diz para você como fazer isso, essa pessoa é uma mentirosa. Ninguém tem a mínima ideia, certo? Não tem. Quem disser que tem está escrevendo um livro mentiroso para ganhar dinheiro. Algumas escolas, inclusive, vendem isso como marketing. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque, inclusive, logo vai ter pai e mãe por aí, feliz da vida. A minha filha, a professora da minha filha é uma inteligência artificial feita pela Apple. Olha que chique, que fetiche. Não é um ser humano qualquer aí, não. É uma IA feita pela Apple, né? Ou quem sabe pelo Elon Musk, né? Então, quando eu digo que ninguém sabe, independente dessa questão, é porque ninguém sabe mesmo. Ó, primeiro, educação. Aliás, esse era um dos tópicos que eu tinha selecionado, mas não deu tempo de chegar lá. Educação é uma das áreas mais perdidas hoje em dia, inclusive por conta da tecnologia virtual. Ela já era perdida, cheia de livro motivacional, best-seller, autoajuda, cheio disso em educação. Eu sempre que eu vou muito no mundo da educação, e eu tenho falado muito sobre isso, olha, e veja uma coisa, educação, tal como a gente conhece, é uma experiência muito recente na história da espécie, tá? Muito recente. É claro que existia em outros momentos crianças que tinham preceptores famosos, como Aristóteles, que foi preceptor do Alexandre Magno, né? Como todo mundo sabe, que estuda a área, como o filósofo Sêneca, estoico, foi preceptor de Nero, péssimo aluno, que acabou inclusive mandando ele se matar, o próprio Sêneca, né? Mas escola, toda criança é obrigada para a escola, essa coisa, sabe? Escola pública, que a gente chama de ensino formal, um número determinado de anos, isso é uma coisa que começou sistematicamente no final do século XIX. É muito recente na história da espécie. Você entende quando eu digo que é recente? A espécie sapiens, ela tem por baixo uns 200 mil anos. A maior parte da nossa história é pré-história. Porque de história tem uns 5, 6 mil anos. O resto é tudo pré-história. Uns 200 mil anos. Agora pensa no final do século XIX para cá.
Foi há 2 horas atrás. Então ninguém sabe muito bem o que fazer com as crianças, na verdade. Então se inventa teorias. A escola tem que ensinar a criança a conviver com outras crianças, a não matar essas outras crianças, né? a brincar, a fazer amizade, a dar um respiro para os pais. Você vê férias, é o desespero dos pais. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse pentelho? É um desespero. Mandar para onde? De novo, não se trata de gostar ou não gostar, isso é fato. Se você acha que isso é uma questão de gostar ou não gostar, você vai mal em relação ao conhecimento, tá? Isso é um fato. Os pais ficam desesperados quando tem férias, principalmente se a mãe é emancipada, moderna, tem carreira. Aí você fala, não, o pai tem que ajudar. Tá certo, o pai tem que ajudar mesmo. E daí, está ajudando muito isso a cair a natalidade? Não, está ajudando nem um pouco a cair a natalidade. Inclusive, tem um dos problemas quando você tem um filho só, você atormenta o infeliz. Quando você tinha 5 filhos, você nem lembrava o nome direito deles, confundia os nomes, que era muito comum, né? E os 5 dividiam aspirações dos pais. Toda avó falava que filho único é zoado, né? Eu sempre escutava isso das avós. Agora hoje é todo mundo cada vez mais filho único nas grandes cidades. Então, coitado, fica aquela criança com os 2 pais neuras, projetando em cima. Não, a minha filha tem que ser uma mistura de Greta Thunberg e Steve Jobs. Tem que ser um gênio. Riscou a parede, é Salvador Dalí. Certo? Os pais estão acabando com as crianças por causa disso. Muita expectativa, muito em cima, né? Então a escola já é confusa, tem que agradar os pais, porque senão perde os alunos. O resultado, entra essa história de tecnologia digital no meio, de inteligência artificial. O que eu acho que provavelmente vai acontecer é que as escolas vão assimilar isso e vão usar isso no marketing. Olha como a gente é moderno, a gente usa inteligência, certo? Os pais estão acabando com as crianças por causa disso. Muita expectativa, muito em cima, né? Então a escola já é confusa, tem que agradar os pais, porque senão perde os alunos. O resultado, entra essa história de tecnologia digital no meio, de inteligência artificial. O que eu acho que provavelmente vai acontecer é que as escolas vão assimilar isso e vão usar isso no marketing. Olha como a gente é moderno, a gente usa inteligência artificial. É provavelmente o que vai acontecer, porque o que domina hoje cada vez mais o mundo da educação é o marketing, para conseguir fidelizar os pais e não perder os alunos, certo? Então, assim, produção de conhecimento sempre foi uma coisa muito rara, mas existem ainda, tem livros, muitos livros, que falam que ainda a figura principal na educação é o professor. Continua sendo o professor, a professora. Quando o professor e professora ganha bem, a educação pública fica melhor. É claro que não é a única coisa, mas isso é evidente. Se você tem um piso salarial, sei lá, vou chutar o número, de 10 pau, isso já impulsiona a formação e a profissão atrai pessoas mais interessadas e tem mais tempo. Independente disso, o professor continua sendo uma figura fundamental. Eu diria que as escolas que começarem a substituir professores por inteligência artificial, que serão provavelmente as mais chiques e caras, e que os pais vão achar chique porque é um fetiche, elas é que vão fazer maior estrago na educação. Muito obrigado, professor. Vamos à última pergunta, senão a Camila está puxando a minha orelha aqui já, viu? A Camila é brava, né? Bom, professor, o que está acontecendo com a nossa geração? Existe um número enorme de crianças com transtornos, autismos, TDAH,
há alguma ligação com o nosso modo de vida com a tecnologia? Olha, essa é a tese do Jonathan Haidt, que eu citei há pouco, no livro Geração Ansiosa, a tecnologia. Também é uma tese de uma psicóloga que escreveu isso antes dele, que é uma psicóloga americana também chamada Jean Twenge, né? É também a tese dela. Quer dizer, é muito difícil que o adoecimento da geração que já nasceu no mundo digital, que esse adoecimento não tenha em alguma medida a ver com o mundo digital. É muito difícil. Muito provavelmente tem. A dúvida é o que é além disso. E isso é porque, como eu dizia, os pais têm que ocupar os filhos, certo? A sociabilidade dos filhos depende do vínculo dele com as redes sociais. Se ele não está nas redes sociais, ele não existe, certo? Então, o mundo é mais perigoso, então as crianças ficam nas redes sociais. Os pais e as mães têm medo. Sabe uma onda em São Paulo agora? Eu vou falar, vocês vão ver se está acontecendo isso aqui, Altamira. Imagina que você tem uma filha de 5 anos, tá? Uma coleguinha dela da escola convida ela para passar o final de semana na casa de praia, tá? Com a família dela. Aí você, que é a mãe e o pai dessa menina de 5 anos que foi convidada, manda a menina com a babá, porque tem medo que ela venha a ser abusada nesse final. Está acontecendo isso aqui em Altamira? Não abuso de crianças, isso acontece em qualquer lugar, mas esse tipo de coisa, de neura, ainda não vai chegar. Se não chegou, vai chegar. Você começa a ouvir história, né? O grupo de WhatsApp de mãe de criança em escola é um dos maiores terrores que existe. É uma paranoia geral, é um horror, né? E aí? Aí você começa a ouvir esse tipo de coisa, aí você começa a imaginar que o pai da amiguinha da sua filha vai abusar dela, né? E resultado, então você tem que mandar a babá. Se você não tem dinheiro para ter babá, você não manda. Aí não pode brincar na casa da menina, certo? Então, agora é claro que tem uma dimensão da etiologia, como se fala em medicina, das causas desse tipo de adoecimento, que ninguém sabe direito o que é. Ninguém sabe. São muitas coisas em jogo. As famílias atomizadas provavelmente é uma causa, né? Muita separação, muito contencioso entre pai e mãe, né? Muito pai e mãe que fica muito tempo distante dessa criança, certo? Muito pai e mãe, que isso é também um fenômeno, aqui também já deve acontecer isso, que é o pai e a mãe ocuparem a criança. Quando tem dinheiro, põe a criança para aprender mandarim, tênis de mesa, dinamarquês, né? Lutar esgrima. Põe a criança para ter atividade o dia inteiro, para quê? Para ela ficar ocupada e não atrapalhar eles. Isso seguramente aumenta o estresse, né? Para cada criança, 2 psicólogas. As escolas não funcionam sem psicóloga. Tem escolas que têm parceria institucional com clínicas. A escola chama os pais para já dar um diagnóstico possível da criança. Por quê? Porque se não fizer isso e a criança desenvolver algum tipo de quadro, os pais podem querer processar a escola porque não avisou elas. É legal isso tudo, né? Interessante, né? Isso tudo move muito dinheiro. Então, a escola tem que ter advogado, tem que ter parceria com clínica. Então, o pai e a mãe tomam na cabeça: olha, seu filho tem TDAH.
E aí ainda tem o caso de, olha, teu filho, a psicóloga da escola já lança a suspeita que talvez ele tenha autismo. Agora o autismo está um pouco caindo, mas o ano passado, o ano anterior, assim, ai de quem colocasse em dúvida o número de diagnósticos de autismo no país. Certo? Agora já está começando a se colocar em questão se não tem diagnóstico de mais de autismo, mas evidentemente tem criança autista. E aí o diagnóstico já vai na frente, os pais já contratam tratamento, criança começa a tomar remédio. Eu sei que na universidade, alunos de graduação, cada vez mais já vem com remédio, com diagnóstico. Isso há 10 anos atrás não existia. Hoje você manda um aluno fazer prova oral, ele cai no chão, vomita. Tem muito material sobre isso, muito vulnerável. Um aluno pode virar para você e dizer assim: professor, eu não me sinto confortável lendo Shakespeare. E que interessa se ele se sente confortável ou não lendo Shakespeare? Ele tem que ler Shakespeare para não ser ignorante e saber quem ele é. Para isso que ele tem que ler Shakespeare. Se vai deixar ele desconfortável ou não, isso lá é motivo para você não ler o livro clássico. Mas hoje a psicóloga pode ir atrás de você, da criança, a mãe, o pai, o advogado. A educação já era perdida, agora está mais perdida do que segue em tiroteio. Obrigado. Muito obrigado, professor. Essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado. Eu queria pedir ao fotógrafo para vir aqui, já que não vai ter foto individual, ele vai fazer uma foto geral aqui. Por favor, professor. Fica aqui na frente, a gente vai fazer uma selfie aqui com a galera. Isso. Por favor, pessoal. Vamos lá, pessoal. Gente, aproveitando enquanto estamos nos preparando para a foto, façam o registro. Só temos 308 inscritos, nós temos 700 pessoas aqui. Se não se inscreverem, não vão ganhar brinde, tá? Se não fizerem a inscrição, não vai ter brinde, pessoal. Tem um brinde surpresa aí, hein? Quero ver todo mundo se inscrevendo. Tem 700 pessoas aqui e só tem 308 confirmados. 308 pessoas confirmadas aqui, tá bom? A gente pede aí para vocês fazerem esse registro. Professor Pondé, muito obrigado. E por aqui. E até a próxima. Uma salva de palmas para o nosso querido palestrante, por favor.